Agora, no mês de setembro de 2025, nós realizamos o estudo de voto espontâneo, que é o voto de lembrança. Quem está liderando? Quem está sendo prejudicado com a atual situação do país? Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Estou gravando um vídeo hoje para mostrar, falar um pouco e fazer alguns comentários sobre o nosso estudo de voto espontâneo. Voto espontâneo, se você me acompanha aqui, já sabe que é aquele voto de lembrança, onde nós aqui, nessa sala aqui, realizamos a seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para a presidência da República? Tá? Então é o voto de lembrança. O eleitor lembra de um nome e fala ali o nome que deseja. Não é o voto estimulado que eu vou apresentar num próximo vídeo aqui para vocês, porque nós também realizamos esse estudo. Então agora nos dias 1 a 4 de setembro nós fizemos um estudo, falamos com 1.008 brasileiros em todo o território nacional, nos 26 estados e no Distrito Federal, e foi a pergunta que eu coloquei para vocês, né? Nós tivemos ali liderando com 31,5% o atual presidente da República, o Lula, tá? Em segundo lugar, nós temos ali Bolsonaro com 18,8%, uma diferença de praticamente 14 pontos ali. E depois nós temos Tarcísio de Freitas com 6,8%. Nessa pesquisa foram citados 28 nomes. Isso aqui é interessante porque quanto mais próximo das eleições, menos nomes nós temos a tendência de ter menos nomes, né? Porque as pessoas começam a ter um envolvimento maior com a política e começam a falar: não, fulano de tal não é candidato, não tem por que eu votar nele para a presidência da República de forma espontânea. Então ainda aparecem muitos nomes, eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Porém aqui, um pouquinho na página 5, a gente mostra aqui um comparativo entre as pesquisas que nós fizemos desde setembro de 2024, 2 anos atrás. Porque nós percebemos que o presidente Lula vem crescendo desde março de 2025. Tá? Em março de 2025 ele estava ali 5 pontos atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois Jair Bolsonaro de 24 caiu para 23 em junho, 23,1, né, no mês de junho, e agora caiu para 18,8. Já Lula em março tinha 19,7, cresceu para 24 em junho e agora para 31,5. Aqui fica muito claro que é o voto de lembrança, o voto espontâneo. Quem é visto é lembrado. Então as dificuldades que hoje tem, na verdade, não é nem dificuldade, né? A impossibilidade de comunicação, de aparecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro faz com que as pessoas comecem a não enxergar ele como candidato ou não lembrar que ele possa vir a ser candidato. Então é o que está acontecendo com ele politicamente, né? A gente juridicamente está prejudicando muito o presidente quando a gente fala de votos. Mesmo assim, o que chama atenção aqui eu sempre falo isso, uma resiliência muito grande do ex-presidente, porque apesar de tudo, ele está sempre ali, muito na frente de todos os outros candidatos que a gente todo dia ouve falar. Quando a gente vê que é o mais lembrado por regiões do Brasil, na região norte, nordeste e sudeste, o mais lembrado foi o atual presidente Lula, já na região sul e na região centro-oeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui a gente mostra depois também, para vocês entenderem essa relação que a gente tem, a gente vai comparando ali na página 11, a gente vai mostrando, olha, quantos candidatos estão sendo citados além de Jair Bolsonaro e Lula, tá? E por que a gente faz isso? Porque a gente quer analisar, olha, ainda tem muito nome sendo citado e aí voltou para um patamar que já em junho já não tinha. Em junho a gente teve ali 14 nomes, aí você fala assim, poxa, agora parece que o povo está começando a prestar atenção, mas agora voltou para 28, está um patamar bem alto, as pessoas citando muitos nomes. Quando a gente olha os nomes citados, é interessante que você tem nomes de todos os tipos aqui, mas vamos falar especificamente sobre os presidenciáveis, né? A gente ouve muito falar sobre Tarcísio de Freitas, a gente ouve falar muito sobre Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Zema, que são os candidatos que têm ali, os governadores que querem ser candidato à presidência. Me chama a atenção de forma muito negativa, né, a questão de Ratinho com 0,5, Ronaldo Caiado com 0,3 e o Zema com 0,2, quer dizer, nenhum deles, o Zema até teve ali a divulgação, né, o lançamento da candidatura dele à presidência, da pré-candidatura à presidência, e a gente vê que me parece que não emplacou, né? As pessoas não estão lembrando dele ou não estão querendo realmente votar nele, se concentrando ainda em Jair Bolsonaro e Lula. O que chamou a atenção
é um crescimento de junho para agora de Tarcísio de Freitas, que passou de 0,7, estava num patamar insignificante, passou para 6,8%, quer dizer, cresceu praticamente 10 vezes. Tá, esse aqui é um dado que, de novo, quem é visto é lembrado. De repente o Brasil está vendo muito aí o Tarcísio na televisão, está vendo muito na rádio, defendendo pautas, então isso pode dar a ele algum tipo de força, né, que a gente vê que o presidente Bolsonaro não tem hoje. Quando a gente olha aí o crescimento de candidatos, quando a gente olha os comparativos, né, a gente percebe que os outros candidatos, excetuando o Lula e Jair Bolsonaro, eles vinham ali sempre no máximo em 10%, dessa vez passou para 13%, muito por causa dessa pontuação ali de Tarcísio de Freitas. Quando a gente depois tem as lembranças por homem e mulher, praticamente o Lula venceu em todas como lembrança. Isso aqui é um dado interessante para ele, preocupante para os outros, mas a gente tem que ficar prestando atenção porque o jogo não começou a ser jogado ainda, então as pessoas ainda não estão lembrando de todo mundo. Eu quero chamar atenção aqui principalmente para a questão da televisão. Eu venho defendendo isso há muito tempo porque na campanha de 2022 a gente via que o trabalho realizado na televisão, de certa forma, prejudicava muito a imagem do presidente Bolsonaro, naquela época que estava indo para a reeleição, e ajudava muito o Lula, principalmente nas entrevistas. A gente percebia no tracking diário que aquela entrevista ajudava muito o Lula, a imagem dele melhorava e aumentava no voto espontâneo, no voto estimulado. Tá? E o que a gente tem hoje aqui realmente é um número muito absurdo, né? Para as pessoas que se informam pela TV sobre política, o Lula tem 42,1% de votos espontâneos, tá? Contra Jair Bolsonaro com 13% e depois todos os outros candidatos, os outros 28% com 10%. Então é uma diferença gritante assim quando a gente vê a força da televisão. Quando a gente vê nas redes sociais, Bolsonaro por estar impedido, e você percebe que em junho ele tinha 29,5% contra 20,2% de Lula. Agora Lula está com 30% e Bolsonaro com 22%. Então eu venho defendendo muito isso, né, que é a questão da força da televisão para a formação de uma narrativa que prejudique ou que ajude uma pessoa, ou que ajude um candidato. Então isso é uma questão de prestar muita atenção nisso. Você que é candidato, você que é prefeito, às vezes você não se preocupa muito com a questão da televisão, mas o impacto dela para a sua imagem, para a imagem do seu governo, é muito forte. E está aqui, claro, nesse estudo de voto espontâneo, que a gente fez agora no início de setembro, a força que tem a televisão e a falta de aparecimento que a gente está tendo aqui de Jair Bolsonaro, que está aí impedido, está em casa preso, sem poder se comunicar, sem poder falar. Então isso certamente faz com que o eleitor ele vá se desconectando com o personagem Jair Bolsonaro. Tá? Aqui só chama a atenção para um ponto, né? Essa desconexão, claro que ela pode voltar repentinamente, se as coisas voltarem ao normal. A força do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é muito grande, não só nas redes sociais, mas também ele continua pautando o jogo político. A gente teve manifestação no fim de semana e a gente vê que as pessoas estavam muito lá por causa dele. Então, essa resiliência, essa força não pode ser negada. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima pesquisa que eu vou apresentar para vocês. A pesquisa agora de voto estimulado, dividimos em 2 cenários. Eu quero falar de um por vez porque é um pouco detalhado. Eu quero mostrar isso para vocês porque vai chamar atenção alguns pontos, tá bom? E aproveitando esse projeto aqui só está em pé aqui porque a gente tem uma parceria muito legal com a BR Cal, que é uma empresa de Santa Catarina, que é uma empresa que tem um trabalho muito interessante na questão de telefonia, saque, cobrança e todos os outros serviços. Se você é político, se você é empresário e precisa de uma empresa de telefonia séria, que tem mais de 2 décadas no mercado, aqui você pode vir aqui no QR Code aqui e falar com eles diretamente. Agora, se você tem interesse em receber a pesquisa, hoje eu fiquei muito feliz, um jornalista da Bahia pediu a entrevista, uma pesquisa nossa que saiu agora há pouco, que é a pesquisa de avaliação do governo, né? Se você não tem, vá lá, ainda vá ver, o vídeo está bem explicativo. Ele entrou em contato aqui no nosso Zap, pode vir nesse QR Code aqui do nosso Zap, esse Zap na hora, a gente já enviou a pesquisa para ele, fica muito feliz. E também mais algumas pessoas estão pedindo a pesquisa porque elas têm interesse ali em estudar, em ler, e também pessoas do mercado financeiro que querem ter noção do que está acontecendo para poder fazer o seu planejamento, tá bom? Então, nos próximos dias agora, não vai nem dar uma semana, porque a gente vai ter muita pesquisa para apresentar para vocês. Eu vou vir aqui com voto estimulado, primeiro cenário, que é um cenário Bolsonaro versus Lula,
uma guerra de titãs, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.